Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Terra do GPS. Eu sou o GPS, serei o seu guia nessa jornada para entender o capitalismo. Aqui, como primeira coisa que eu queria trazer para vocês é, mano, o capitalismo é um sistema muito do louco, velho. E eu vou te dizer o porquê. Roda a vinheta. Bendito é o fruto. Tô animado, velho, eu tô com energia. Quer que eu faça vinheta pra você também? Quero. Eu faço thumbnail, faço vinheta, faço... Faz tudo pra mim que você puder. Então, voltando pessoal, eu vou dizer pra vocês por que o capitalismo é um sistema tão louco. Primeiro motivo, ele é um sistema de exploração. Isso mesmo, por mais que não pareça, você que já algum dia trabalhou na sua vida ou terá que trabalhar, você foi, será e é explorado. Mas Gabriel, como assim? Opa, mas GPS? Como assim é GPS? Mas GPS, como assim você me pergunta? Bom, simples. Vou te explicar através dessa minha autora aqui favorita de todos os tempos, Rosa Luxemburgo. Tem gente que não gosta da Rosa Luxemburgo. Primeira coisa, nesse livro A Acumulação do Capital, a Rosa Luxemburgo nos diz o seguinte. Ela nos diz o seguinte. Ela diz: o produtor que não somente produz mercadorias, mas também capital, está obrigado a produzir antes de tudo mais-valia. A mais-valia é o fim último e o motivo que impulsiona o produtor capitalista. Ou seja, o principal motivo do capital não é vender mercadorias, não é a troca voluntária, e sim a acumulação do capital. E com a acumulação do capital, você me pergunta, é simples, ele consegue isso através do dinheiro que ele consegue através da mercadoria. Não, porque Rosa nos diz o seguinte, toda a mercadoria, Rosa e Marx nos diz o seguinte, toda mercadoria é dividida em três partes. Capital constante. O que é capital constante? Capital constante nada mais é do que os meios de produção. Capital variável, os salários e a mais-valia, que é a renda vinda de cima dos salários. Com a mais-valia se gera a renda. E a mais-valia para o dito burguês nada mais é do que... Esqueci. Sim, voltando. Então, capital constante são as máquinas e os meios de produção. Capital variável é o lucro seu, o que seria o seu lucro, o salário. Capital constante, capital variável e mais-valia. A mais-valia é o resultado da produção do capital constante, do capital variável e da compra da mercadoria. Então todo produto que você comprar, uma camiseta, uma blusa, uma calça, você vai pagar três coisas para ela. Você vai pagar o capital constante, o capital variável e a mais-valia. O capital constante é para a produção do produto. O capital variável é nada mais do que os salários. E a mais-valia é o lucro do capitalista. Só que o lucro do capitalista era o que era para ir para o seu bolso. Essa é a primeira coisa do sistema capitalista. A segunda coisa do sistema capitalista é que enquanto indivíduo burguês expropriando e criando riquezas, para ele criar mais riqueza, ele só consegue isso através do monopólio. Não por acaso, no mundo inteiro há 10 empresas de comidas que monopolizaram e têm um poder absoluto sobre essas marcas. Você já ouviu falar de Sucrilho Kellogg's? Marca Danone? Já ouviu falar dessas marcas? Pois é, elas fazem parte do monopólio. E aqui nós podemos ver o monopólio no Brasil através da NET e Claro. Já ouviu falar da junção da NET e da Claro? Isso não é um monopólio? Não são pouquíssimas empresas mandando em tudo que você tem e pequenas empresas que não conseguem subir, trazendo novas propostas que não têm a capacidade de subir assim, pois a grande empresa oferece o serviço mais barato? Bom, isso é outra característica do capitalismo. E como eu repito, mano, o capitalismo é um sistema muito louco. Não só porque é um sistema de exploração, mas também porque ele tende ao monopólio, como também, enquanto o capitalista ganha mais-valia, ele ganha mais-valia para o lucro de si mesmo, o trabalhador ganha um salário que é uma renda para se manter vivo. Então o principal motivo do capitalista pagar o salário é para manter o trabalhador vivo. Então o trabalhador é como se fosse uma capital constante. Só que por que é capital variável? Porque o capitalista consegue diminuir o gasto do salário do trabalhador quando ele se organiza. Então quando o burguês organiza com outros burgueses e através do Estado fazem reformas que oprimem mais o trabalhador, menos é o salário que ele vai ter que pagar. Visto hoje, como você pode ver isso hoje? Já parou pra perguntar? Bom, através da Uber. A Uber você tem que ter o seu carro, você é responsável pelo que você bate e por tudo. A Uber, diferente do táxi, você banca todo o custo do que você vai ter que trabalhar. Você paga para trabalhar. Sem carro você não trabalha. E outro, não é registrado
Você não tem registro sobre algum acontecimento, algum acidente. Você não é responsável, a empresa não é responsável pelo que você sofre. E isso é uma característica do neoliberalismo. E aí vem a coisa mais interessante que eu vou dizer para vocês. O capitalismo é um sistema louco. Por quê? Porque o principal ideólogo da mentalidade capitalista estava errado. Nessa página aqui, no livro de Rosa Luxemburgo, ela nos diz o seguinte. Smith diz o seguinte: salário do trabalho, lucro do empresário e renda da terra parecem esgotar imediatamente ou em primeiro lugar a finalidade do preço dos cereais. Aqui Smith estava explicando a sua teoria sobre as seguintes coisas, através do trigo. Caberia talvez considerar necessária ainda uma quarta parte para compensar o desgaste dos animais e de trabalho das ferramentas. Mas se deve levar em conta que o preço de todos os meios de produção se constitui, por sua vez, na mesma maneira, o preço de um cavalo destinado ao trabalho assim se forma. Primeiro, pela renda do solo em que é alimentado. Segundo, pelo trabalho empregado em sua criação. E, terceiro, pelo lucro capitalista do arrendatário, que adiantou tanto a renda do solo como os salários. Portanto, se o preço do cereal contém o valor do cavalo, assim como seu alimento, mediante ou imediatamente, ele se resolve de três elementos mencionados: renda da terra, trabalho e lucro do capital. Para o Smith, não existia capital constante. Esse capital constante estava dentro da própria mercadoria, só que essa mercadoria estava onde? Não dá para entender direito. Mas ele sabe que ele está errado. E Rosa nos diz o seguinte: Smith, enviando-nos desse modo de Herodes a Pilatos, como diz Marx, decompõe-se sempre o capital constante em V mais M. É certo que Smith teve, ocasionalmente, dúvidas e recaídas na opinião oposta. Smith, que é o principal teórico do capitalismo e do liberalismo, Smith estava errado. E ele sabia disso. Outro motivo porque o capitalismo é um sistema muito louco. O principal modelo de pensamento do capitalismo falhou. E você sabe quando ele falhou? Em 1929. E com essa crise foi-se gerada um sistema político-econômico lá na Alemanha muito peculiar. Você conhece esse sistema político-econômico surgido pós-crise do capitalismo de 1929? Você conhece? Chama-se nazismo. Exatamente. Quando a crise do liberalismo cresce o fascismo. E o próprio Smith sabia que ele estava errado. O liberalismo tende ao fracasso como sempre. E não só isso. Este século, o capitalismo falhou. E você sabe quando ele falhou? Você sabe por que o capitalismo falhou? Exatamente, ele falhou em 2008, na crise dos Estados Unidos. E ele repercutiu na gente em 2014, que gerou o fascismo, também conhecido como biruliro. Exatamente, o capitalismo gera o fascismo. Ele gera o seu próprio fim. O capitalismo é muito louco. E é por isso, por esses motivos que eu trouxe aqui pra você, nesse vídeo introdutório, esse vídeo aleatório, que eu digo pra você: o capitalismo é um sistema muito louco. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo vídeo. Bom dia, boa tarde e boa noite.